Programa Plenitude, com Iraci Campos. Como algo tão invisível pode tocar tão profundo a nossa alma? Como mexer essa sensibilidade tão grande que muitas vezes está adormecida em nós? Bem-vindos ao programa Plenitude, um programa que fala de mente, corpo, espírito e que nos deixa em plenitude. Para falar sobre esse tema tão especial, a nossa convidada de hoje é Leila Brandão. Ela é psicóloga, escritora, palestrante e vai bater um papo muito gostoso com a gente sobre como a música pode ajudar a curar a alma. Seja bem-vinda ao Plenitude, Leila. Obrigada, Iraci. É uma alegria muito grande estar com você nessa casa de amor. Eu sempre digo que a doutrina espírita é tudo na nossa vida atualmente, porque foi através de Allan Kardec que nós chegamos até Jesus, né? Exatamente, E ele aqui é o caminho. É o caminho. E aqui essa mentora maravilhosa que nós temos, que é a Joana de Ângeles, ela também nos traz muita inspiração e muita vontade de lutar, de trabalhar, de ser feliz. É verdade mesmo. E como? Leila, todo ser humano, inclusive animais, né, tem uma sensibilidade muito grande. A pessoa pode ser rude o quanto for, mas ela tem uma sensibilidade grande com a música, né? Sempre tem uma música que toca a gente, que deixa a gente mais fraterno, mais sensível, mais doce, né? Como pode tocar tão profundamente a música assim? A música é divina, né, Iraci? Os grandes compositores que já estiveram no mundo, todos eles comprovam que a chamada inspiração é transcendental. Então, quando você está sobre o império, vamos dizer, de uma música, você se torna totalmente diferente, porque mexe na sua alma. Com certeza. O ser humano é tríplice. Ele é a alma, que há de ser alguma coisa, né? É o ser imortal, criado por Deus, ser eterno, criado por Deus, e ele tem um corpo espiritual que lhe permite reencarnar nos diversos mundos. A gente que é espírita tem muito claro esse conteúdo. Mas quem sente realmente tudo, o físico sente, mas quem sente tudo, até que o que se passa no físico, é a alma. Com certeza. Quando você sente uma dor, quando você sente uma alegria muito profunda, vem da sua alma, não é o corpo. O corpo é matéria. Embora a gente saiba, como diz os espíritos, do átomo ao arcanjo, o homem está escrevendo a sua evolução. O átomo que um dia será arcanjo, né? Sim. E um arcanjo que um dia já foi átomo, diz os espíritos. Então, a nossa alma é que sente tudo. Então, a pergunta que você faz é muito interessante. Como que uma coisa invisível, que é a música, que você não vê, mas você ouve, você sente, como pode tocar tão profundamente a alma? Como é que isso acontece? É porque nós somos seres emocionais. Depois, a partir de Daniel Goleman, que foi um grande estudioso do psiquismo humano, ele falou: o homem, ele tem a inteligência cognitiva, ele é capaz de grandes descobertas, de grandes feitos, mas ele é um ser essencialmente emocional. Exato. E tem uma frase que é muito bonitinha, que está naquele Pequeno Príncipe, né? Ai, livro lindo. Né? Que Saint-Exupéry, ele diz assim: o importante, o essencial é invisível para os olhos. E só mesmo vê quem sente no coração. Então você vê o quanto nós somos emocionais, porque uma música traz recordações, nos transporta. Totalmente, nossa senhora. Para outra dimensão, dependendo da música, nos transporta para outra dimensão. Então, como nós estamos
transitoriamente na Terra, a gente sabe que estamos em trânsito, que ninguém vai ficar de forma nenhuma. A verdadeira vida é a vida espiritual. Então, o importante é a gente entender por que esse invisível, né, toca tão profundamente na nossa alma, porque a gente faz parte desse mundo invisível. Herculano Pires, ele fala que nós somos seres interexistentes. A gente existe na materialidade e existe na espiritualidade. Exato. Então, a música está num plano, numa dimensão totalmente divina. Por mais que ela seja chão, né, digamos que tem música que é barulhenta, que tem umas letras que não tem nada a ver. Que é tormentosa. É tormentosa, ainda que a música provoque esse tipo de reação no nosso organismo, ainda assim ela é benéfica. Ainda assim ela faz bem. Porque às vezes a pessoa está com a necessidade daquele batuque, está com uma necessidade de se autopunir, talvez, né? Faz tá sentido. Com culpa. Não, eu estou falando porque a gente que acostuma com uma música mais elaborada, né, tipo Schubert, Bach, Mozart, Beethoven, todos esses imortais. São músicas que elevam, né? Que é bem diferente. É bem diferente dessa outra que é barulhenta, metálica, tudo isso. Mas tudo isso tem importância na nossa alma, toca a nossa alma. Com certeza. Leila, muitas vezes se falam que é uma ideia, mas a própria ciência já comprova, né? Que a música ela pode curar a alma, da mesma forma que ela auxilia na cura da matéria. Como é que a gente fala sobre isso? Pois é, eu particularmente não tenho nenhum conhecimento mais profundo disso, a não ser o que a gente lê da neurociência, que nós somos seres energéticos. Todo o nosso organismo, todos os átomos do nosso corpo estão em movimento. E esses movimentos são também músicas. Interessante é isso, que tem uma grande compositora, que agora não me ocorre o nome, ela é russa. Ela falava que as notas musicais, ela se inspirava nos sons do próprio corpo. O corpo dela, ela conseguia ouvir o próprio movimento corporal. Quer dizer, tem que ter um ouvido muito sensível para ouvir que o seu coração está batendo, que sua circulação, o seu sangue está circulando por todas as suas veias, as suas artérias. Então, ela fazia música baseada no som da própria alma. Já Beethoven, Mozart, eles não, eles ouviam sons universais. Beethoven, mesmo no último momento da vida dele, que ele se tornou surdo, ainda assim ele compôs a Nona Sinfonia, que é uma coisa de arrepiar. Como é que pode um surdo compor uma nona sinfonia? É porque ele ouvia os sons transcendentais. É um som de Deus mesmo, os sons são divinos. Segundo Camille Flammarion, que escreveu aquele livro Narrações do Infinito, o universo produz sons. O movimento dos astros produz sons. Sim. Então é uma coisa tão extraordinária você pensar nisso, como que esses sons, de alguma maneira, te liberta dos seus problemas, dos seus traumas. Porque, veja bem, a gente está no mundo de expiações e provas. Então, nós passamos no nosso cotidiano com muitas dificuldades emocionais, grandes delas emocionais. A gente tem que se adaptar ao mundo de relação, à sociedade, né? E se a gente não tivesse uma ajuda desse mundo transcendental, seria muito mais dura a nossa vida. Então, a música, como a arte, eu me lembro de Renoir, que ele falava assim: eu pinto, mas eu quero que a pintura
me captura e me leve para longe. Olha que lindo, né? Não é poético lindo? demais. Poético, eu quero que o que eu estou fazendo me leve para longe. E também Van Gogh, ele falava assim, eu quero que as cores falem da minha emoção. Então você olha um quadro de Van Gogh, aquele céu assim todo, aquele céu estrelado, famoso dele, aquelas árvores todas tortas, a gente vê música ali. Ali tem uma verdadeira sinfonia, né? Assim? Então eu acho que o ser, por ser esse ser energético, tem um grande médico, o Dr. Deepak Chopra, que ele fala assim, quando você está triste, todas as células do seu corpo se entristecem, todas. É verdade. Então você fica, abaixa a sua imunidade, porque Totalmente. todas as células estão down, você fica down, pode abrir fica vulnerável completamente. Vulnerável a instalar completamente. doença. Então, quando você está triste, o que você tem que fazer? Fala você. Quando você está triste, o que você precisa fazer? Ouvir músicas boas, que me elevem, que sejam alegres, entendendo que é natural a gente sentir tristeza, mas por um período muito curto e até rápido. Nós temos tratamento espiritual no Seja Barra e nós temos uma sala específica para quem faz tratamento de câncer. E por orientação dos médicos espirituais, o tratamento ele é efetuado durante todo o tempo, ouvindo a música num volume alto da Quinta Sinfonia dele. O tempo inteirinho. Porque você, quando você ouve essa música, as notas, né, a vibração que ela produz, diz ele, que afrouxa os nossos laços celulares, propiciando maior recebimento, maior retenção, absorção do tratamento que está sendo efetuado e abrindo espaço com mais facilidade para os próprios médicos efetuarem as cirurgias espirituais. Então, a gente coloca essa música e tem um tempo exato para você ouvir, que são de 19 minutos. Olha, menos que isso não, são 19 minutos. Você vê que coisa interessante, né, Iraci? Porque nós seres humanos encarnados, a gente todo ritmo, né? Uhum. Todos os nossos órgãos estão interligados. Então, seu coração está interligado com o seu rim, com o seu fígado, e tudo isso é uma sinfonia. Tudo isso está num ritmo, é um ritmo, o ritmo da vida. Uhum. Então, no momento que você abaixa esse ritmo, você está perdendo energia. E como ele diz aí, 19 minutos você ouvindo um ritmo, uma música que vai, você vai equilibrar todo o seu organismo, a batida do seu coração, né? É maravilhoso mesmo quando a gente... E transforma, né? Porque a música, ela remete a gente a determinados momentos da vida onde tivemos emoções assim muito fortes. Mesmo que seja uma emoção triste, uma emoção de perda, como da realização de alguma coisa, como de um amor, de uma paixão, como do nascimento de um filho, da vitória de um filho em alguma coisa. Então, você pode não estar pensando em nada disso, mas você ouve determinada música, você faz a conexão urgente. Chega urgente, daquela alegria, né? E você se banha daquela mesma emoção que você sentiu naquele determinado dia, ocasião, né? Porque o nosso cérebro, engraçado, que o nosso cérebro ele é muito preguiçoso e muito indisciplinado, muito burro. É incrível. Por enquanto. Porque ele não define um acontecimento que está acontecendo agora e um acontecimento que ocorreu no passado. Ele não tem
essa definição. Então, cada vez que você pensa, você fica lembrando de uma ocorrência, você sente a mesma coisa e o cérebro ele libera determinadas químicas que inundam o seu corpo como se aquela situação tivesse acontecendo naquele exato momento novamente. É verdade, é verdade. Eu me lembro do livro do Hermínio de Miranda, quando ele fez uma regressão com aquele Luciano dos Anjos. Ah, sim, um amigo querido. É um amigo querido, um repórter, ele faz uma regressão e Luciano dos Anjos se lembra que foi Camille Desmoulins. Sim. Então o Hermínio insistia com ele, mas onde você está? Ele falou, eu estou lá, estou vivendo toda aquela emoção do momento. Aí o Hermínio insistia, não, você está lá não, você está dentro de você recordando. Ele falou, não, eu estou lá. Então, por isso que Hermínio fala que o tempo não existe, porque se você, através de uma música, você volta àquele momento bom da sua vida, é o que você falou, você revive todo aquele momento bom como se você estivesse lá. O seu cérebro te remonta, te coloca lá. Exato. E como a gente sabe hoje, pelo menos eu creio, que toda a nossa história está registrada no cosmos, assim como a gente tem vídeo como é que chama? Tape de vídeo, e a gente passa, eu acredito que toda a nossa história, a história de cada um de nós, está registrada em algum lugar, em alguma biblioteca do espaço. A gente pode ir lá e rememorar aqueles momentos. Mas se uma música te leva àquele momento, absolutamente estou certa que você revive todo aquele momento. Com certeza. A gente sabe que como a gente se transporta nesses momentos, nesses locais, e que o cérebro não define passado e presente, isso significa que tanto eu me curo quanto eu me adoeço. Claro. Né? Depende onde que eu levo esse cérebro pensar, reviver, relembrar. Então, as músicas que me remetem a situações de estresse, situações de tristes, trauma principalmente, né? Você que é psicóloga, você sabe bem disso. O trauma é um desastre na nossa vida durante muito tempo, até a gente resolver. Carrega uma mochila enorme o trauma. Então, se a gente buscar reviver momentos bons, as músicas boas, que trazem coisas boas, e músicas até hoje que te emocionam, você ajuda na cura do seu próprio corpo sempre. É verdade. Então, quer dizer, justifica dizer, né, que a música, ela tem o poder de ajudar na cura, né? Tem, e muito, porque a nossa doença é emocional. A maior parte das nossas doenças são emocionais. Porque o físico, tem um livro que chama O Corpo Fala. O físico reflete a sua dor emocional, que às vezes você está querendo esconder, está querendo negar, mas não adianta, sai por algum lugar. A emoção que está mal compreendida, agora mesmo nós estamos estudando o seu livro, Reconstruindo as Emoções, e a Anísia da Silveira, ela tem uma prática de meditação de apoio que eu achei muito importante, fiz até no meu grupo de meditação lá do Novo de Leblon, aproveitei que a gente tinha estudado aqui e fiz lá. É quando você revive uma dor muito forte que você sentiu, você pensa naquela dor e tenta definir para você mesmo, que muitas vezes você não sabe que você está carregando uma dor tamanha por uma coisinha à toa que aconteceu lá atrás. Se prende naquele negocinho. E você está preso ali. Então, para você se libertar, ela propõe uma terapia de apoio onde a gente começa a dar um nome para aquela dor. Eu senti foi raiva, eu senti foi muita tristeza, eu senti foi nojo. O que eu senti naquele momento que aquilo me machucou, né? E aí, na hora que você define isso, que você define também
quem foi o seu algoz, se não foi você mesmo, ou se foi a sua falta de compreensão daquele momento, etc. e tal. E quando você consegue se olhar de fora desses dois componentes, como é libertador. Você fala, poxa, que maturidade a minha quando eu reagi a um momento tão simples, mas que eu carreguei isso o resto da vida. Carreguei por muitos anos essa dor, né? E a música, nós estamos falando de música, a música preenche a alma da gente, é impressionante. Você costuma, em todas as suas palestras, sempre cantar uma música, né? Fazer referência a tal e trazer uma música. Porque você tem uma alma muito sensível, então você traz, tanto que também é poetisa, né? Então você traz. Então traz alguma coisa pra gente, traz um verso pra gente, um trecho de uma música. Pois é, nós fizemos ultimamente uma música para Joana de Ângeles, mas ela fala assim: nesta casa tão querida, refúgio de fé e de bondade, aqui se renova a esperança de paz e de fraternidade. Nos diz a mensageira de Jesus que todos precisamos trabalhar, abrir com amor o coração e muitas alegrias semear. Aí tem um agudinho, né? É Joana de Ângeles, nosso anjo protetor, que está sempre presente nas tarefas do Senhor, amiga e companheira, essa nossa oração, com carinho oferecemos nosso afeto e gratidão. Ah, que linda! Ficou bonitinho, muito né? Merecida, ficou linda. E muita sensibilidade sua, porque realmente ela nos norteia a vida, né? É verdade. Nos norteia, muito merecida. E aí tem uma senhora que é musicista, lá do Eurípides, ela ofereceu para botar na partitura, que eu gosto de fazer música, eu também já estudei música há muito tempo, mas não sei colocar na partitura. Aí ela colocou na partitura, eu falei, deixa chegar a partitura que eu vou dar de presente para o Seja. Aí a partitura da música, com a música, porque aí a gente pode botar em coral, pode trabalhar melhor do que a minha pobrezinha da minha voz, né? Mas você é afinada. É que você nunca me ouviu cantar, porque o dia que você me ouvir cantar, você vai perder um dos seus tímpanos. É um desastre. Eu estudei 12 anos em conservatório, se eu não tivesse afinação, eu só não tenho voz, mas afinação. Você sabe que às vezes eu estou inspirada, estou lá cantarolando tudo, e aí meu marido chega, ele olha para mim assim, ele fala assim, e ele é afinado, ele toca piano, ele sabe tocar violão, ele sabe tocar alguns instrumentos, fez música, né? E aí ele olha assim para mim, ele fala assim, amor, você está cantando alguma coisa? Eu falo, mas é lógico que eu estou cantando. Você não descobriu ainda, porque assim, vai começar uma música, toca a primeira nota, ele fala assim, é tal música. Eu falo, tá de brincadeira. A música precisa chegar na metade para eu lembrar, saber qual música que está tocando. Né? E aí ele fala assim, eu falo, aquela assim. Ele fala, amor, você tem que cantar no tom certo, olha só. Aí eu fico olhando ele cantar e falo assim, gente, como você é desafinado. Você tem que cantar como eu, solta o coração. Ele fala assim, não dá muito certo isso. Solta o coração, é isso mesmo. Porque soltar a voz não dá certo, solta o coração então que é melhor. Eu gosto de cantar quando eu faço palestra, porque é uma forma não só de dinamizar a palestra, mas de sensibilizar as pessoas, porque a música toca, a música vai direto no coração. Não tem como não estar sensível a uma música se a letra é boa, né? Então, vale a pena. E é aquela coisa, se a pessoa está irritada, mal-humorada, estressada, ela começa a ouvir uma música, ela começa a dar uma baixada, né? Vai tocando, não existe uma pessoa que seja insensível à música. Não tem mesmo. Às vezes não tem o estilo que ela gosta. Eu me lembro do Chico Xavier, quando eu fui lá
com a Sueli, Divaldo, foi uma equipe lá de Juiz de Fora, a gente foi no Chico Xavier, e o Divaldo, eu me lembro, ele me observou com a gente, ele falou assim, tá vendo as músicas que o Chico usa, Lê? Dolores Duran, aquelas músicas assim, bem de fossa, e o Chico falava assim, mas eu quero agradar o meu povo. E o pessoal gostava, ficava quietinho, né? E ficar ouvindo, Ficar ouvindo aquelas músicas. Muito bom, Darcy. Leila, passa muito rápido, querida. Obrigada. Já acabamos? Acabou, tá vendo? Obrigada pela sua presença. É uma Que alegria bom. ter você aqui para entrar em plenitude com a gente. Obrigado vocês. Quando quiser, estamos sempre às ordens. Sempre estará conosco. É. Então é isso. Coloca música na tua vida. Porque colocar música na vida é trazer vida para a tua vida. É acionar tudo aquilo que você tem de melhor guardado em você. As boas lembranças, as emoções de vitória, de amor, de compaixão, de entendimento. E cada vez que você navega, viaja nessas músicas, você está trazendo bem-estar às suas células, ao seu corpo, fazendo com que tudo no seu corpo venha a funcionar em total harmonia. Então, música na sua vida, mas música de qualidade, pelo amor de Deus, porque as músicas atuais deprimem qualquer pessoa e acabam com os nossos ouvidos. Até a minha voz fica melhor diante das músicas de hoje. Então, é isso. Para que você tenha uma semana de paz, luz, música na vida. Não esqueça de compartilhar o nosso programa Plenitude. Muitas pessoas podem se beneficiar com ele. Super beijinho carinhoso e até a próxima semana.